Olá, queridos alunos. Esta é a nossa aula de número 13 do nosso módulo de número 8. Este módulo trata da pessoa de Jesus Cristo. Nesta aula 13, nós vamos começar a estudar como é que as naturezas divina e humana estão em Jesus Cristo, como é que elas se coadunam em Jesus Cristo. É certo que Jesus, e nós já vimos isso pelas Escrituras, era plenamente Deus. Ele também era plenamente homem. A dificuldade para nós é como é que alguém pode ser, ao mesmo tempo, Deus e homem. Deus, o ilimitado, homem, o limitado. Deus, o eterno, homem, mortal, tem início. Deus, o onisciente, o homem que só pode conhecer algumas coisas. Então, como essas duas naturezas estão em Cristo? Esse é um dos grandes problemas da teologia. No entanto, quando olhamos para Jesus nas Escrituras, nós vemos que ele vive tranquilamente com as suas duas naturezas. Ele refere-se a si mesmo como Deus, vive como Deus, aceita aquilo que é de Deus e, ao mesmo tempo, vive como homem, na plenitude da sua humanidade. Por isso que a Igreja, nesse tempo todo, nesses séculos, diz que Jesus Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então, estas aulas, na qual vamos começar agora, vamos discutir um pouco como é que Jesus vive essa unidade da sua pessoa com as duas naturezas. Em primeiro lugar, nós temos que ver que os atributos da divindade e da humanidade são de Jesus, pertencem a Jesus, fazem parte do seu ser. Então, tudo que você pode dizer de Deus, você pode dizer de Jesus Cristo. Se você diz que Deus é onipotente, você pode dizer que Jesus Cristo é onipotente. Se você diz que Deus é eterno, você pode dizer que Jesus Cristo é eterno. Se você diz que Deus é amor, você pode dizer que Jesus Cristo é amor. Tudo que você disser acerca de Deus, da existência de Deus, do ser de Deus, você pode totalmente dizer acerca de Jesus Cristo. Ele tem em si todos os atributos da divindade. E Jesus Cristo também, mesmo durante sua vida terrena, ele aceita tudo aquilo que é dedicado à divindade. Ele aceita ser adorado, ele aceita perdoar pecados, ele aceita os títulos da divindade, ele age como Deus, como se Deus fosse. E tanto é verdade que os seus inimigos, os líderes judeus, dizem que ele se achava Deus. Portanto, qualquer título divino, ele deve ser dado a Jesus Cristo, porque ele é Deus. Tudo o que dissermos de Deus, podemos então dizer de Jesus Cristo. É por isso que nós cristãos adoramos Jesus Cristo, porque ele é Deus. É por isso que nós cristãos servimos a Jesus Cristo. É por isso que nós cristãos somos capazes de dar a nossa vida em martírio por causa de Jesus Cristo. E isso acontece no mundo hoje. Muita gente está dando a sua vida como mártir simplesmente porque crê no Senhor Jesus, segue o Senhor Jesus. Durante a sua vida terrena, Jesus Cristo continua a ser perfeitamente Deus. Ele não muda. Existe uma ideia surgida no século XIX chamada doutrina da kenosis. A palavra kenosis é autoesvaziamento. Ela vem do texto do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, que diz que Cristo se esvaziou quando assumiu a forma de servo.
sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Alguns dizem com esta ideia de que Jesus Cristo deixou os seus atributos divinos no céu e quando se tornou homem foi apenas homem. Aí quando voltou para o céu, retomou esses atributos divinos. Isso não é verdade, segundo as Escrituras. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando ele se encarnou, ele continuou a ter todos os seus atributos divinos. Nenhum deles ele o deixou. Ele sempre foi Deus na sua plenitude. Agora, diz o texto de Filipenses 2 que ele assumiu a forma de servo. Isso significa, aí sim, que ele abriu mão dos seus atributos, da aparência, do uso de seus atributos enquanto esteve aqui na terra. Ele então abre mão para se tornar funcionalmente um servo de Deus, para servir a Deus, o Pai, como homem, e foi dirigido pelo Espírito Santo neste período. Jesus, portanto, se submete ao Pai, se submete ao Espírito Santo, como homem que ele também é, para cumprir a vontade de Deus. Portanto, Jesus Cristo, durante a sua vida terrena, tinha todos os atributos da divindade, era Deus, tinha essa consciência e ele vivia muito bem com isto. Ao mesmo tempo, nós temos também que dizer que o que se diz de um homem pode-se dizer de Jesus Cristo. Todos os atributos de um ser humano pertencem a Jesus Cristo, exceto o pecado. Hebreus capítulo 4 diz que em tudo ele foi tentado à nossa semelhança. Veja, ele também sofreu tentações como seres humanos sofrem, mas, diz o texto bíblico, sem pecado. Ou seja, ele venceu suas tentações. E em tudo ele é semelhante a nós, excluindo o pecado. Por exemplo, todos os sentimentos humanos ele vai ter também, menos os sentimentos pecaminosos, ou quando derrapam para o pecado. Toda a capacidade humana de pensar, Jesus também tem. Ele pensa de uma forma humana. Nesse sentido, o seu pensamento é limitado, porque é uma capacidade humana de pensar, mas ela tem limitação. Assim também é Jesus. Só que nos pensamentos de Jesus nunca houve um pensamento pecaminoso. Agora, pensamentos humanos, sim. E nas decisões, Jesus também tomava decisões humanas. E essas decisões humanas sempre eram acertadas, porque o Senhor sempre fazia a vontade de seu Pai. Então, todos os atributos da humanidade, tudo que você disser de um ser humano, você pode dizer de Jesus. Só que aí nós temos que tomar dois cuidados, e eu gostaria de chamar sua atenção para isso. O primeiro cuidado é que Jesus teve uma vida semelhante à nossa, desde a sua encarnação até a sua morte. A partir da sua ressurreição, algumas coisas que fazem parte da nossa humanidade hoje não se aplicam a Jesus Cristo diretamente. Então, a ressurreição marca para Jesus o início de uma nova vida. Então, nós temos que observar que algumas coisas não se aplicam. Por exemplo, antes da ressurreição, na sua vida terrena, Jesus Cristo estava em um lugar só. Se ele queria entrar numa casa, era necessário que abrisse a porta da casa para entrar. Quando Jesus ressuscita,
ele não tem mais essa necessidade de abrir a porta de uma casa. Diz o texto que ele simplesmente aparece aos discípulos e depois desaparece na frente dos discípulos. Então veja, ele continua a ser plenamente humano, mas algumas características que fazem parte da nossa vida terrena e que Jesus também teve até a sua morte, já nós observamos que após sua ressurreição, ele tem nova forma de vivência. É ser humano, mas com novos atributos, novas qualidades que nós não temos nesta vida presente. O que isso significa? Significa que um dia, quando também ressuscitarmos à semelhança de Jesus Cristo, nós também teremos esses novos atributos, essas novas qualidades que Jesus teve após a ressurreição. Segundo cuidado que precisamos tomar é que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele teve aquilo que a gente chama de corpo glorificado, que é um corpo preparado para viver no céu, infinitamente superior a esse nosso corpo humano de agora, muito limitado, muito fraco e corruptível e que vai morrer. O de Jesus não, é um corpo incorruptível, extremamente forte, é um corpo que não morre mais, que não sente dor, que não tem mais doenças, é um corpo na plenitude de um corpo humano. Mas veja, é um corpo humano, só que diferente desse. Então, a vida que Jesus tem agora como homem, porque hoje ele vive como homem, ele continua a ser homem, a vida de Jesus como ser humano que ele tem agora, principalmente em relação ao seu corpo e às demais faculdades humanas, ele está num patamar que nós não conhecemos ainda. Nós não sabemos como é este corpo da ressurreição glorificado. Nós não sabemos como é esta perfeição humana na qual Jesus já está agora, após a ressurreição. A ressurreição é que lhe deu esse novo caráter de humanidade. Portanto, nós dizemos claramente que Jesus Cristo hoje é humano, que hoje ele continua com as características humanas, só que as características humanas dele estão potencializadas pela glorificação do seu ser que aconteceu na ressurreição. Então, nós hoje, após a ressurreição, nós não podemos comparar exatamente as nossas qualidades humanas de aqui com as de Jesus. Não. Nós é que vamos ter que olhar para essas novas qualidades humanas de Cristo na glória, após a ressurreição, para sabermos como é que vamos ser, como é que nós um dia seremos. 1 João 2 diz assim, que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, ou seja, quando ele voltar pela segunda vez, seremos semelhantes a ele. Então, a humanidade de Jesus agora, após a ressurreição, é algo novo para nós. É algo que nós só aprendemos com ele através das Escrituras. Mas um dia nós seremos como ele é. E isso é importante para nós. A humanidade de Jesus Cristo é uma humanidade nova. É humanidade, mas é nova para nós. É diferente dessa terrena que ele viveu também quando esteve aqui, igual a nós, agora. Mas um dia seremos semelhantes a ele. Uma coisa é muito importante. Lá no céu há uma pessoa que é Deus e que é homem. Existe um homem no céu, Jesus Cristo, ressuscitado, glorificado. Mas ele continua a ser homem.
E Jesus Cristo tem as suas duas naturezas perfeitamente bem entrosadas, unidas entre si. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse entendimento sobre as duas naturezas de Cristo, sendo ele uma só pessoa. Deus abençoe sua vida, Deus faça Jesus resplandecer no seu coração. Um grande abraço.